Oração é 37. Versículo para entrar o ano novo com energia, força, garra e vida nova em Cristo Jesus. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Muitas vezes não avançamos na vida porque não cumprimos a nossa parte. Se você quer ter um ano abençoado, procure ter intimidade e ficar mais perto de Deus. Seja obediente, leia a Bíblia e pratique o que você lê. Seja humilde, sem preconceito coloque Deus no comando da sua vida. Que Deus abençoe sua virada de ano. Com saúde, paz e união. Vem comigo ser feliz na virada e receber uma nova vida para seguir o novo ano. Com força, garra e cheio de energia. Não entre no ano olhando para trás. Siga a sua direção com foco no futuro. O passado que ficou para trás não importa mais. A gente tem que olhar para o futuro com Deus no controle. Não sabemos o que vamos enfrentar pela frente. É preciso estar 100% com Deus nessa caminhada. É só me seguir aqui no canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente às 5 horas, às 16 horas e às 20 horas. Em Mateus 18:20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E em João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Bendito seja a tua passagem de ano. Quando chegar do outro lado, vá devagar, sem pressa, muita calma. Coloque Deus na frente para evitar surpresas. Você vai enfrentar 365 dias. Uma longa jornada, com altos e baixos. Mas tudo bem. É só você seguir com Deus no comando da jornada. Que tudo vai correr mil maravilhas. Teus pensamentos, tuas decisões, tua profissão, teu trabalho, tua família, teus sonhos, tua casa e tua vida. Vai receber diariamente paz, saúde, harmonia, sucesso, graça, força e vitória. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Querido Deus e amado Pai, mais um ano se aproxima. Agradeço por tudo que fez por mim e minha família. Saúde, paz, humildade e sem preconceito. No ano que passou, Deus, peço-te que todos deixem para trás as coisas que não foram úteis para eles. E no ano que se aproxima, você pode recuperar tudo que não conseguiu no ano anterior. E agora vai seguir o novo ano com Deus no comando da sua vida. Você ficará mais forte e sem medo de nada, determinado, destemido e com a mala cheia de sonhos para realizar no ano que se aproxima. Porque na tua frente, Deus vai abrindo as portas da saúde, paz, graça e vitória. É muita felicidade, vitória e com a vida realizada, pronto para desbravar tudo de bom que venha com o novo ano. Ano novo na Bíblia. Seja grato pela saúde, pela família, pela vida, pelo trabalho, pela companheira que tem do seu lado. Por Deus, e não deixe de seguir e compartilhar o canal cristão mais amado do Brasil para outras pessoas. Entrar no ano novo com a mesma felicidade que você está passando agora. Vamos ler e ouvir os versículos para virar o ano com a família. Boas novas na Bíblia e boas festas. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1:14-15. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:10-11. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:9-10. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4:18-19. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura,
anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Atos dos Apóstolos 8:35. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Atos dos Apóstolos 8:12. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Isaías 52:7. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Atos dos Apóstolos 10:36. Você, que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você, que traz boas novas a Jerusalém, ergue a sua voz com fortes gritos, erga-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías 49:11. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10:14-15. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Salmos 49:10. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:15-16. Mais versículos. 1. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu Santo Espírito. Salmos 51:10-11. 2. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e, se em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Filipenses 13:12-15. 4. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Colossenses 13:14-15. 5. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado. Tiago 4:13-17. 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1. Pedro 1:3. 7. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2. Coríntios 5:17. 8. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Isaías 40:31. 9. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis. Ezequiel 36:25-27. 10. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 13:13-14. 11. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12:10-11. 12. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Salmos 37:7. 13. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 13:11. 14. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34:8. Nascimento de novo na Bíblia. 15. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3:3-8. 16. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1:12-13. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. 18. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João 3:1-2. 19. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus 18:1-4. 20. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 1 Pedro 23:21. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel 11:19-20. 22. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Marcos 10:15. 23. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 6, 4-7. 24. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. Gálatas 4, 4-5. 25. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. 26. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. 27. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3:9-11. 28. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 1 Pedro 2:2-3. 29. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. 30. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Salmos 28:7. 31. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmos 106:1. 32. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. 33. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Salmos 104. 34. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. 35. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:2-3. 36. Salmos 75:1. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, todos falam dos teus feitos maravilhosos. Salmos 75:1. 37. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Compartilhem. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.